Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Quem não for inscrito, por favor, já se inscreva. Quem já é inscrito, deixa o joinha aí, compartilha e não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal, beleza? Hoje eu vou correr um pouquinho aqui com o vídeo porque eu já gravei esse vídeo antes e ficou com mais de 30 minutos e ninguém aguenta ver um vídeo de 30 minutos, beleza? Então eu já dei uns cortes aqui, já adiantei a instalação e vamos lá. Hoje eu vou apresentar um indicador para vocês, pessoal. Esse indicador eu venho trabalhando nele há mais de um mês, tá? É um indicador pesado, tá? Ele tem muitas linhas de código, ele demora para fazer os cálculos, até por isso que eu já adiantei um pouco ele aqui. Então, o nome dele é Bussoli Price Gain, tá? Esse nome não é à toa, tá? Price Gain é justamente porque ele é bastante. Ele usa bastante do Price Guide, tá? Então, quem já conhece o operacional aí do Fabrício vai se identificar muito, tá? Mas o que, que ele tem de diferencial? O que, que ele faz, né? A gente vai adicionar ele na tela, ele não vai aparecer nada, tá? Ele vai ficar assim. Ele vai esperar o primeiro candle do dia ser formado, esse aqui no caso, para ele começar a fazer todos os cálculos, beleza? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar os últimos 10 dias e ele vai ver quanto que o índice está andando nos candles de uma hora, tá? Então ele vai pegar lá o primeiro candle que abre às 9 da manhã e fecha às 10. Qual foi a sua máxima? Qual foi a sua mínima? Ele vai salvar. Depois ele vai ver o candle das 10 até as 11. Qual foi a máxima? Qual foi a mínima? E ele salva essa informação. Então ele vai fazendo isso com todos os candles de uma hora dos últimos 10 dias. E ele vai armazenar essa informação para depois ele tirar uma média de quanto que o índice está andando nos últimos 10 dias. Beleza? Então isso ele faz tudo automático. Por isso que ele demora para fazer o cálculo. E isso aí, esse cálculo dele nada mais é do que o número mágico, né? Que o Fabrício usa lá, porque ele traça lá todo dia de manhã e tal. A diferença é que esse indicador ele não usa o True Range, tá? Eu percebi que o True Range ele dá muita diferença. Por exemplo, enquanto num cálculo aqui do número mágico do meu indicador dá 550, o True Range às vezes dá 600, 590. Então é um número que eu achei muito, tipo, uma diferença muito grande, tá? Exatamente porque o True Range ele não faz exatamente esse cálculo que eu falei para você. Ele faz uma forma diferente. Ele usa dois indicadores, ele usa o True High e o True Low, que fazem uma média das máximas e das mínimas, e aí vem o True Range, então não vai bater certinho, entenderam? Mas tranquilo, vamos lá, prosseguindo. Então ele puxa esse número mágico, em seguida, com esse cálculo do número mágico, ele vai traçar a trap zone, são essas duas linhas aqui azuis, tá? Igualzinho faz lá o corredor italiano. Depois disso, ele vai traçar o suporte principal do dia e a resistência principal do dia, tá? Também igual o corredor italiano. Mas qual que é a diferença? A diferença é que você não precisa ter todo aquele trabalho de ir lá, de instalar um True Range, de num gráfico novo, né, de 60 minutos e pegar o número e jogar para dentro do corredor italiano, entenderam? Essa parte do número mágico vocês já não vão ter o trabalho, tá? Então depois disso, depois de mostrar para você o suporte principal do dia e a resistência principal do dia, ele também traça novas linhas, tá? Essas linhas verdes e essas linhas vermelhas. Essas linhas nada mais são do que o Price Guide, tá? Então ele já tem o Price Guide dentro dele também. A diferença é que ele não mostra linha de Price Guide dentro da Trap Zone, tá? Então, se em algum dia aí tiver uma... Eu acho que até aqui poderia ter um Price Guide aqui, ó. Então, se tiver algum Price Guide dentro da Trap Zone, não mostra, tá? Ele não mostra justamente para você não fazer trade ali dentro. Beleza? Então, ok. Então, a gente já viu que ele marca a Trap Zone automaticamente, ele marca o suporte e a resistência automaticamente, ele mostra os Price Guides automaticamente, e é só isso? Ou ele tem mais alguma coisa?
Sim, ele tem mais algumas coisinhas aqui que dá pra gente brincar, tá? Aqui, na aparência, você consegue alterar a cor, o formato e a espessura de todas as linhas do indicador, tá bom? Então ele é totalmente personalizável aqui. Os parâmetros, que são essas opções aqui? O horário limite nada mais é do que o horário limite lá do corredor italiano, é a mesma coisa, tá? Como é que funciona? A partir do primeiro candle do dia, ele vai calculando esse range e o suporte e a resistência do dia. Só que em algum momento ele tem que parar de fazer esse cálculo, né? Ele tem que travar. É aqui que entra o horário limite, tá? Então 9h15 ele trava o suporte e a resistência principal do dia, beleza? Aqui você pode alterar se você quiser. Ah, eu quero testar deixando até as 10 da manhã. Você pode fazer isso, fica à vontade. Só que a forma que a gente aprendeu com o Fabrício é dessa forma. Até 9h15 você trava as linhas de suporte e resistência e deixa para o resto do dia. Eu tenho testado 9h30, tá? Eu tenho testado 9h30, eu tenho gostado do resultado. Porém, assim, em 90% dos dias não vai mudar nada, tá? Entre 9h15 e 9h30 não vai mudar muita coisa. Vai mudar um ou outro dia que o suporte vai ficar numa outra posição. Então, assim, vocês podem fazer o teste aí, mas eu recomendo deixar 9h15, tá? Feriados, isso aqui é importante. A gente não conseguiu ainda uma forma de automatizar para ele saber quando que teve feriado nos últimos 10 dias, tá? A gente está trabalhando nisso, provavelmente aí em, em alguns dias a gente já tenha conseguido, mas na gravação neste vídeo aqui, por enquanto, ainda é manual. Como é que funciona essa parte? Vamos supor, bom, a gente sabe, né, que ele calcula para ele fazer a trap zone, o range ali, range médio que o índice anda dentro de uma hora, ele pega o cálculo dos últimos 10 dias. Porém, ele não consegue saber se teve feriado nos últimos 10 dias. Entenderam? Então vamos supor que semana passada, em alguns dos dias de semana, que teoricamente teria que ter pregão, foi feriado, não teve pregão. Então você tem que vir aqui, você tem que alterar. Você tem que colocar um aqui, tá bom? Para ele manter o cálculo certinho lá do número mágico. Então, os feriados é isso. Isso aqui provavelmente em um futuro bem próximo já não vai existir mais, já vai ser automático. Bússola e Bands, isso aqui é um outro indicador que eu criei, tá? A gente não vai falar nele nesse vídeo porque senão vai ficar o dobro do tamanho, tá? Desculpem. Então, eu adicionei ele aqui porque como ele também funciona com um número mágico, tá? Ele também precisa de todo esse cálculo. Você tem que alimentar ele com um número mágico para ele saber o range do índice. Eu já adicionei ele aqui, tá? Então ele é realmente aquele indicador lá, o Fabrício já fez vídeo. Ele é o mesmo indicador, só que aqui ele vai puxar o número mágico de forma automática, beleza? Então em outro vídeo a gente fala da Bússola Bands. A gente vai falar aqui rapidinho dessas três opções. Elas nada mais são do que níveis de suporte e resistência adicionais ao Price Guide, tá? Então, por exemplo, o dados do dia anterior, se a gente colocar assim, ele vai mostrar pra gente umas linhas, tá? Que não tinha antes no gráfico, olha só. Então, por exemplo, aqui, essa linha verdinha, nada mais é do que a mínima do dia anterior. Essa linha branca, ela é o fechamento do dia anterior, tá? Essa linha abóbora é o ajuste. A gente não estava com ajuste no gráfico. E esta linha rosa aqui é a máxima do dia anterior, beleza? Então a gente pode ver aí que são pontos que podem funcionar como suporte e resistência. Eu uso como pontos que podem colaborar com o Price Guide, por exemplo. Vamos supor que essa mínima do dia tivesse junto com o Price Guide. Então, ou seja, esse suporte aqui, que já foi forte, né, que a gente viu aqui já segurou, ele seria ainda mais forte, porque ele teria mais uma linha ali dando suporte para ele, tá? Então é assim que funciona esses dados do dia anterior, tá? O ajuste, muita gente usa como
como ferramenta aí de setup, como ponto para entrada, compra, venda. Então são pontos importantes, né, do dia anterior. Da mesma forma, a gente tem a variação percentual, tá? A gente já vai entender aqui como é que ela funciona. Variação. Ah, eu não liguei? Peraí. Ele está calculando. Não, eu não liguei. Então coloquei ali sim. Agora ele vai calcular, tá? Então como é que funciona a variação percentual? A gente tem essa linha branca, e como a gente já viu, é o fechamento do dia anterior. Essa linha branca, a gente chama ela de linha d'água, tá? Por que o pessoal chama ela de linha d'água? Quando o índice está acima da linha d'água, como está agora, ele está positivo. Quando ele fica abaixo da linha d'água, ele está negativo. Então aqui é uma linha, né, um ponto de briga muito grande. Porque é neste ponto aqui que é decidido se o índice está positivo ou negativo. Tanto é que entra, vocês podem ver que entra movimento, né? Entra volume quando tem esse tipo de rompimento, né? Então, a partir da linha d'água, essa linha d'água é como se fosse o 0%, tá? O índice não está nem em alta nem em baixa, tem 0%. Então, pegando essa linha d'água, esse fechamento do dia anterior, o aplicativo, o indicador, ele vai traçar novas linhas, tá? Então a gente pode ver aqui que ele traçou novas linhas vermelhas e novas linhas verdes. Isso aqui nada mais são do que a variação. Então, se aqui é 0%, quando o índice chega nesse ponto aqui, ele fica com 0,5% de alta. Nesta outra linha, 1% de alta. Se a gente continuar subindo, a gente vai ver que tem uma linha aqui com 2% de alta. Para baixo a mesma coisa, 0%, 0,5% de queda, 1% de queda, 2% de queda. E se a gente continuar, tem mais, tá? Ó, 3% de queda. Beleza? Então é assim que funciona a variação. Por que não tem 1,5% de queda, 1,5% de alta, 2,5% de queda? Assim, pessoal. Eu, como já uso isso bastante, muito tempo, eu percebi que as linhas quebradas, né, de 1,5%, 2,5%, 3,5%, elas não têm tanta força quanto as de 1%, 2%, 3%, tá? Então, como é uma coisa assim que, pô, eu vejo que não tem a mesma força que a outra, no meu gráfico eu uso, tá? Eu uso só para saber onde tá. Mas eu não uso como, olha, quando bater ali vai travar, vai segurar, não. Então, para vocês, eu deixei só as linhas mais fortes, tá? 0,5%, 1%, 2%, 3% e assim por diante. Então eu tirei as linhas quebradas. Então, beleza? A variação é isso. Agora vamos ver o pivot point, tá? Acho que muita gente já deve conhecer, mas para quem não conhece, eu vou dar uma breve explicação aqui do que é o pivot point e como que ele aparece para a gente aqui. Então vamos lá. O pivot point em si, ele é essa linha amarela, tá? Por que tem duas linhas amarelas? O pivot point ele tem duas formas de cálculo, tá? Ele usa uma fórmula que é fechamento do dia anterior, mais a máxima do dia anterior, mais a mínima do dia anterior, dividido por 3. Essa é uma fórmula e uma forma de calcular o pivot point, né? Tem uma segunda forma de calcular, que a fórmula é diferente, tá? Ela vai usar a abertura também do dia anterior. Então é a abertura, fechamento, máxima e mínima dividido por 4. Então é assim que a gente chega nessas duas linhas. São duas formas de cálculo diferentes. A partir dessas linhas do pivot point, o próprio pivot point ele cria novas linhas de suporte e resistência, tá? Então você pode ver que tem umas linhas fininhas vermelhas aqui em cima, ó. Tem uma aqui, tem outra aqui, tem mais aqui para cima, ó. Tem mais uma aqui, mais uma ali. E para baixo mesma coisa, tá? Vai ter umas linhas fininhas verdes, ó, pontilhadas aqui, 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 aqui. Então como é que funciona isso? O pivot point, depois de calcular o pivot point em si, que é a linha amarela,
ele joga 3 linhas vermelhas para cima e 3 linhas verdes para baixo. Essas linhas são suportes e resistências baseados lá em um monte de cálculo que ele faz lá dentro, tá? Que são, mais uma vez, por isso que o meu indicador ele ficou tão pesado, porque ele faz todos esses cálculos também, né? Então, só que aqui a gente não tem 3 linhas, a gente tem mais, tá? Por quê? Porque ele está duplicado. Então ele vai ter 3 linhas deste cálculo aqui para cima e 3 linhas deste também. Então são 6 linhas vermelhas e para baixo vão ser 6 linhas verdes também. Todas elas são linhas de suporte e resistência, tá? Então, assim como a variação, você não vai usar o pivot point tipo, a seco, assim, sabe? Ah, eu vou. Tá chegando no pivot point, eu vou comprar. Não, não é assim que funciona. Como que eu uso ele nesse indicador? Tanto ele quanto a variação, tá? Os dois eu uso da mesma forma. Toda vez que tem um price guide que ele está próximo de um pivot point ou de uma variação, quando está muito juntinho assim, para mim esse price guide ele está mais forte, tá? Esse price guide ele tem a tendência de segurar mais. Por quê? Porque ele tem mais de um suporte ali embaixo, tá? Mesma coisa se fosse uma resistência. Pegar um price guide aqui em cima que tenha um pivot point junto com ele ou uma variação, para mim ele vai ter uma força maior. Beleza? Outra forma que eu uso tanto variação quanto pivot point quando eu estou operando a favor da tendência, por exemplo. Neste caso aqui, eu ia falar, vamos supor que eu tivesse vendido aqui, mas eu vendi aqui, tá? Eu vendi aqui. Se tivesse caminho livre, como tem aqui embaixo, eu teria saído lá embaixo, com 450 pontos, 500 pontos. Como eu vi que tinha muita coisa na frente, tinha, por exemplo, o fechamento do dia anterior aqui, tinha este pivot point, tinha um ajuste, se não, um ajuste que estava aqui para cima. Então, assim, sempre que eu vejo que tem alguma linha, seja variação, seja pivot point, eu tento sair antes. Entenderam? Então, aqui neste caso, ó, o pivot point, ele está marcando aqui para a gente 11.600. Então, com certeza, se eu tivesse operado aqui e tivesse tivesse visto o pivot point aqui, eu teria saído no 610, tá? Porque muitas vezes, hoje a gente não tem tanto exemplo assim, mas se você voltasse para trás e tivesse mostrando, você ia ver que muitas vezes o preço está caindo e aí você pensa, ele vai parar lá no price guide de baixo. E aí ele bate em alguma dessas linhazinha que a gente acha que não tem importância nenhuma e volta na nossa cara, entendeu? Então eu já cansei de esticar o alvo e no meio do caminho ele encontra uma variaçãozinha ali, ele encontra um pivot point, ele encontra uma mínima do dia anterior e ele simplesmente bate e volta. Então, assim, se você opera com mais de um contrato, cara, com certeza, faça uma parcial antes de qualquer uma dessas linhas de suporte ou resistência. E aí, se você quiser esticar o alvo, aí fica a seu critério, mas faça pelo menos uma parcial antes dessas linhas, tá? É dessa forma que eu uso o pivot point e a variação nesse indicador. Beleza? Então eu queria só apresentar o indicador para vocês. Tem mais coisas, tá, pessoal? Tem mais coisas que eu vou acrescentando aos poucos. Eu estou testando muita coisa ainda. Por exemplo, o pivot point, essas duas formas que eu mostrei para vocês, são as formas de cálculo mais clássicas, né? Mas, por exemplo, o Stormer, ele tem um pivot point lá que ele usa Fibonacci no pivot point. Então ele criou um cálculo lá diferente que ele usa Fibonacci, tá? Então eu estou estudando já também esse pivot point do Stormer para colocar aqui, porque aí é mais uma opção para você ligar ali, por mais que você não use. Eu acho interessante você saber onde está no gráfico as coisas para justamente não querer alongar uma operação que tenha muita coisa para atravessar ou simplesmente procurar um vazio. Tipo, você está vendo que tem um monte de linha para cá, para lá, você espera não operar ali e tenta operar quando tiver, por exemplo, um vazio desse para o preço andar, entendeu? E é dessa forma que eu faço. Então, pessoal, então este é o indicador Pulsole Price Gain, tá? Eu pretendo fazer, esse mês que vai vir agora, Vamos ver. Ou eu vou fazer vídeos diariamente, operando usando só ele, tá? Mostrando as minhas operações.
ou eu faço um resumo semanal mostrando todas as operações da semana, tá? Eu vou decidir ainda como é que eu faço, porque eu não posso prometer fazer vídeo diariamente e acabar não conseguindo, tá? Então vamos ver aí. Mas pelo menos um resumo semanal eu faço. Vou fazer sim, usando só ele, tá? E aí quem ficou interessado, pessoal, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Que acontece? Esse indicador, ele deu muito trabalho para fazer, tá, pessoal? E justamente para continuar atualizando ele, ainda dá muito trabalho, tá? Ainda pego um errinho ou outro e tô sempre fazendo a manutenção. Então eu não consigo assim liberar pro pessoal de forma gratuita, tá? Mas assim também não vou estar cobrando nenhum absurdo, tá? Não se engane não que o que acontece? Eu tô pedindo basicamente uma colaboração de vocês, tá? E é uma forma também de vocês ajudarem com o canal aí. O valor do Price Gain, vocês vão ver aí. Eu não vou falar o valor aqui porque pode ser que mude, né? Então, mas vocês podem ter a certeza de que é um valor de um stop, tá, pessoal? Se esse indicador ele te salvar de um stop no mês, ele já se paga, tá? Eu tô falando no mês, eu poderia ter falado na semana, ó. Se em uma semana você deixou de tomar um stop por causa desse indicador, ele já se pagou. Não, é um stop no mês. Então, ou seja, ele é bem baratinho, tá? Vocês podem acessar o link aí, tá aí embaixo, que é da Hotmart. Aí vem um detalhe importante, tá? Quando vocês adquirirem lá na Hotmart, o que acontece? A Hotmart não aceita este tipo de arquivo, que é o arquivo do Profit, tá? Então ele vai estar com um arquivo .zip. Mas aí é muito simples, vocês vão baixar esse arquivo lá na Hotmart, depois de adquirir. Vocês vão clicar com o botão direito, vai ter a opção extrair aqui, tá? O meu tá em inglês porque eu estou usando um aplicativo chamado WinRAR, que quem não tiver também quiser usar, pode usar, ele é baratinho não, né? Ele é de graça, ele é levinho, eu uso ele há mais de 10 anos aí. Então é só clicar aqui em extrair aqui, que ele vai literalmente extrair o arquivo aqui. E aí o processo para importar para o Profit é básico, né? O mesmo, né? Depois de atualizar o Profit, estratégias, gerenciador de estratégias, importar. Vocês vão procurar lá onde baixou. Tá vendo por que vocês têm que extrair? Ó, a pasta lá é a mesma. Só que ele não aparece aqui, o Profit não reconhece arquivo .zip. Ele só reconhece o arquivo .psf, tá? Então você clica em abrir, ele vai aparecer aqui em disponíveis, você clica nessa setinha, ele vai mandar para selecionados, você vai clicar em importar e você vai confirmar. Depois disso você abre um layout novo, sem nenhum indicador, sem nada, clica com o botão direito, inserir indicador e procura lá Bussole Price Gain, tá? E aí ele vai apresentar justamente essas linhas. Você vai poder lá ligar e desligar pontos de variação, pivot point, dados do dia anterior, como eu mostrei no vídeo. Beleza? E um detalhe, pessoal, esse valor que eu tô cobrando é um valor mensal, tá? Porque eu não consigo disponibilizar também um indicador assim sem nenhuma trava, porque a gente sabe que hoje em dia tá complicado, né? Você coloca um indicador aí que você trabalhou aí um tempão para fazer ele funcionar, coloca com um precinho aí razoável, o malandro vai lá, compra de você pelo valor que você está vendendo, vai no Mercado Livre, bota para vender por metade do preço, e aí o cara, por mais que ele venda 2, 3, ele já pagou o investimento dele, entre aspas, e está ganhando dinheiro com pirataria, né? Então uma forma de eu me proteger disso é travar o indicador para ele parar de funcionar todo o final de mês, tá? Então, por exemplo, quem for adquirir o indicador agora para o mês 9, no primeiro dia do mês 10 ele não vai funcionar. Mas o que acontece? No final do mês, mais ou menos para o dia 25, 20 do mês 9, eu já disponibilizo a nova versão do indicador, tá? Para quem quiser já adquirir antecipadamente. E assim, toda vez que você for importar uma nova versão, você não precisa excluir a do mês anterior, tá? Você vai basicamente baixar da mesma forma que eu fiz ali. Você vai baixar a versão nova. Você não precisa excluir a antiga. Você vai lá, você vai importar. Quando importar, ele vai falar que você já tem
e aí você coloca que você quer subscrever. Quando você fizer isso, ele vai automaticamente substituir o que você tem, tá? O mais antigo, que vai parar de funcionar, ele é substituído pelo novo. Então, beleza, pessoal? Muito obrigado aí. O vídeo ficou um pouco longo, eu sei, mas espero ter apresentado para vocês aí o indicador e espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado.